Olá, bom dia a todos. Vamos lá, o Jordão já deu uma prévia, né, do que eu sou. E eu vim falar aqui com vocês hoje, né, da criança interior ao eu adulto. O que isso tem a ver? Eu trabalho com as ritualísticas das medicinas da floresta. Eu sou consagrada pelo Daime, sou mestra no Daime. E sou consagrada pelos indígenas, Honey Queen. E o pessoal me chama de madrinha, né? Na minha casa de ayahuasca, eu tenho o nome de Madrinha Andresa. Não levo o título de mestra, nada disso. É a madrinha. E a gente já fazemos muitos atendimentos. Eu, tanto na minha clínica, eu sou psicoterapeuta, tanto na parte que eu atendo, lido com pessoas o tempo todo. Então, eu sou diretora de RH, sócia diretora de uma empresa. Então, eu lido com pessoas o tempo todo. Então, lidando com pessoas o tempo todo, eu gosto de trazer sempre na palestra a questão da criança interior e do adulto que somos. E qual é a ligação que tem isso na nossa vida? Eu diria que tudo. Eu atendo da classe C à classe A+, com os meus pacientes. E todos que chegam até a mim, a gente sempre vai falar, tem um trauma. Às vezes as pessoas vão chegar para mim e vão dizer, eu vim falar sobre relacionamento, eu vim falar sobre a minha questão financeira. Só que isso está tudo ligado na nossa criação. Tudo tem uma raiz. E a nossa raiz, ela está ligada aos nossos aprendizados de vida. Então, antes de eu me tornar essa pessoa, né, que eu estou trazendo aqui, né, diretora de RH, consteladora familiar sistêmica, eu tive uma criação. Para eu chegar aonde eu estou aqui, eu tive uma criação, e que veio dos meus pais. É a base de tudo. Tudo que nós vamos nos tornar na nossa vida é a base da nossa criação. A gente gostando ou não da nossa criação. E para que a gente consiga fazer as pazes com a gente, porque todo mundo tem um trauma com pai e mãe. Uns mais leves, outros mais intensos. Às vezes uma fala de um pai pode impactar na vida de uma criança um trauma que ela vai levar para o resto da vida dela. E eu vou trazer a minha situação. Eu poderia trazer aqui de vários pacientes meus, que eu sou liberada, autorizada para poder falar sobre eles, mas eu vou trazer sobre a minha vida. Aos meus 17 anos de idade, passou um pensamento uma vez na minha mente dizendo assim, que cara chato, insuportável, por que não morre? Pesado, não? Eu estava me referindo ao meu pai. Agressor, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, o agressor da minha mãe, que desde pequenininha eu via as agressões. Ele nunca me agrediu fisicamente, mas eu recebia torturas psicológicas. Quando ele agredia minha mãe, ele me colocava dentro de um quarto, fechava a porta e eu escutava os gritos da minha mãe. Eu tinha que abrir a janela do meu quarto, pular, isso eu tinha 4, 5 anos de idade. Eu tinha que pular a janela, ir no vizinho e chamar a ajuda de um vizinho. Era toda semana isso. E com isso eu fui crescendo com raiva. E olhava minha mãe dizendo, poxa, uma pessoa tão boa, com um coração tão maravilhoso, tão generosa, e recebendo isso. Então, o filho, a filha, que vê a agressão dentro de casa, né, de um pai com uma mãe, essa criança se coloca no lugar de querer ser a salvadora da mãe. Eu queria ser a salvadora da minha mãe, eu queria defender. Então, quantas vezes eu pulei a janela, quantas vezes eu corri pedindo ajuda pela minha mãe. E na minha adolescência eu questionava, por que ela aguenta isso? Por que ela não sai? Ela é tão boa, por que ela está, né, nesse lugar? E aí, cada vez mais, eu ficava com raiva. Aos meus 18 anos, eu tive uma úlcera hemorrágica.
Eu já tinha enxaqueca desde os 13, enxaqueca crônica. Até então, ninguém sabia o porquê. Nossa, por quê? Por tudo que, claro, eu convivia dentro da minha casa, isso é manifestado na criança. A criança absorve tudo que tem no lar, seja coisas boas ou seja coisas ruins. A criança, ela absorve. Então, a gente tem hoje crianças com... Eu trato de crianças a partir de 5 anos de idade que chegam para mim já com crises de ansiedade, com 7 anos de idade, né, sendo medicadas por psiquiatras, que é absurdo, né, tomando remédio. As crianças hoje tomam remédio logo cedo porque o lar é totalmente disfuncional. O lar onde as crianças são criadas, se não tiver um termômetro, eu chamo muito de termômetro no lar. Qual que é o termômetro que está tendo ali no lar? O meu era totalmente disfuncional e a temperatura dele era altíssima. Era em erupção, toda semana era a temperatura do lar da minha casa. E aos meus 17 anos eu pensei isso, né? Por que que o meu pai não vai embora? Por que que ele causa tudo isso para as pessoas, né? E aí, com terapia e buscando, né, me reconhecer, porque eu não queria ficar tomando remédio ou ficar me sentindo aquela pessoa raivosa. As pessoas tinham medo de chegar perto de mim. Por que que tinha? Porque eu era reativa. Aí a questão. A gente não quer se tornar o agressor, a pessoa que nós estamos vendo ali na nossa casa. Mas inconscientemente a gente repete ciclos. As pessoas tinham medo, porque falavam comigo e eu não tinha a menor paciência. Era toma lá da cá. Eu revidava muito rápido. A pessoa mal fechava a boca, eu estava sendo reativa. Isso foi um período da minha vida, até eu identificar que eu estava sendo também uma agressora, igual ao meu pai. Eu usava a voz, a comunicação, a expressão para ser reativa ao outro. Passei muitos anos com esta raiva interna, até descobrir, será que esse homem era tão ruim assim? Eu conhecia ele como pai e conhecia ele como marido da minha mãe. Mas eu fui a fundo para entender quem era ele. O porquê dessa agressividade? Porque toda pessoa ferida, ela fere. Uma pessoa que se sente amada, ela vai amar ao outro. E eu fui entender a história do meu pai. Aos 8 anos de idade, ele perdeu o pai dele. O pai dele morreu asfixiado por que é o meu avô, que eu não conheci, né? Meu pai perdeu ele, tinha 8 anos de idade. Então ele morreu asfixiado por esses gás que coloca, aquecedor que tem no gás. E ele foi tomar banho e morreu asfixiado. E aí, isso foi em São Paulo, meu pai morava em Minas. E o meu pai, por ser o irmão mais velho, o filho mais velho, ele teve que trabalhar. Então ele teve a dor da perda do pai dele e ele começou a trabalhar muito cedo. Cheio de traumas e dores. Meu pai tem 82 anos de idade hoje. Nós temos um relacionamento muito bom, graças a Deus, né? Eu fiz 25 anos de casada ontem. Eu casei com 22, tenho 47 anos. Meu marido está ali do lado. Fizemos 25 anos de casados. E meu pai entrou comigo, com meus 22 anos, ele me levou ao altar. Felizes, porque com 22 anos, eu já estava amiga dele de volta. E com a dor dele, com o passar dos anos, ele se tornou alcoólatra, porque uma pessoa que não olha para as suas raízes, que não olha para as suas dores, vai buscar fuga. Alguns no álcool, outros na droga, outros em sexo, jogos, tudo que é relacionado a vícios. Todo mundo que tem um vício tem uma dor. Ninguém se torna alcoólatra porque quer se tornar, porque é gostoso. Ninguém se torna um viciado em drogas porque é muito gostoso. Tem uma dor, tem uma causa. Só que às vezes é muito mais fácil a gente julgar o outro e dizer: nossa, aquele alcoólatra, aquele tio chato. Tem uma dor, todos nós temos.
Só que a partir do momento que a gente se coloca no lugar para enxergar esta dor, é onde está a cura. Só que na hora que a gente enxerga, é mais dolorido ainda, porque requer algo que se chama autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade da nossa vida é complicado, é desafiador, porque cabe a nós resolver. Quando eu parei de julgar o meu pai e querer ser a salvadora da minha mãe, e eu disse, tudo cabe a mim e eu tenho que fazer as coisas, a minha vida começou a andar. E ela começou a chegar num grau de prosperidade. Eu sou uma pessoa próspera. Ah, mas só próspera financeiramente? Não. Próspera de saúde, de amizade, de pessoas que chegam até a mim e eu tenho sempre uma palavra para dar. Eu posso estar no velório, eu posso estar numa festa de casamento. É como se fosse um imã. As pessoas chegam. Por que chegam? Porque a gente consegue exalar a felicidade para o outro. A gente consegue mostrar para o outro que a vida ela é possível. Que mediante qualquer dor que a gente possa viver nesta vida, a vida é linda. E a gente tem que descobrir isso. Parar de culpar lá na infância, né? Parar de culpabilizar pai, culpabilizar mãe, culpabilizar as pessoas e ter a autorresponsabilidade de quem somos. E uma coisa que o meu pai me ensinou desde pequena foi, ele nunca deu nada para os filhos, embora ele tivesse condição financeira para isso. Então, desde os meus 13 anos, eu escutava, quer ter alguma coisa, vai trabalhar, porque eu não vou te dar nada. E eu ficava com uma raiva. Eu falava, mas trabalha, tem dinheiro, né? Não pode ajudar? Eu era a caçula. E ele realmente nunca deu nada. Natal, Ano Novo, não dava. Não, mentira, no Natal ele dava. A roupa que eu ia passar o Natal e Ano Novo, e essa roupa tinha que virar o ano. Aquelas coisas que a gente recebe de primo, do irmão, que a gente vai trocando roupa, a minha vida era assim. E eu, como uma pessoa que eu sempre pensei muito na frente, muito. Então ele não dava aqui, eu falava, vou ter que arrumar de algum jeito. Como que a gente arruma? Trabalhando, né? Então eu comecei aos meus 14 anos a trabalhar. E ele me ensinou a questão do trabalho. Embora eu estivesse na raiva naquele momento, ele ensinou que tudo vem do fruto do trabalho. Então o que ele tinha era dele. E até hoje é assim. Ele fala, tudo que eu tenho é meu. Ele é aposentado. Ele não dá R$1 da aposentadoria dele para ninguém. É tudo dele. E ele ensinou isso. Ele me ensinou que o trabalho, ele traz responsabilidade na vida da gente. Então foi muito bonito falar assim, eu sou diretora, sócia-diretora de uma empresa de RH. Mas por quê? Porque eu comecei a trabalhar cedo. Não veio de mão beijada. As coisas não vieram. Né? Sou consteladora familiar. Por quê? Porque eu investi. Né? Para você fazer um curso, se formar uma consteladora, uma apométrica, tem que ter dinheiro. E o dinheiro vem do trabalho. Então eu fiz as pazes com o meu lado masculino, que é o meu pai. E a proposta que eu trago para vocês aqui, eu tive uma ritualística este final de semana com as medicinas da floresta. E no sábado, eu tive uma consciência espiritual assim absurda. Eu estava nos meus estudos com a medicina, e aí me veio assim, se coloca a criança de novo, aí eu me vi criança. Volta para você agora. Aí eu me via. Agora se coloca idosa. Vai idosa. Aí eu me via idosa e falava, que história você está contando para você agora? E ficava repetindo. Era um looping. Criança, a fase que eu estou agora, e idosa. E eu, idosa, falava, que história você está contando para você agora? Conta para sua criança, quem é você agora? Qual a reflexão de tudo isso? Tem idoso que ainda chora a mãe e o pai, que ainda está culpando o pai e a mãe. Aquela criança ainda está ferida, ela não fez as pazes. É o meu pai. O meu pai é um idoso de 82 anos,
que ele está contando ainda para a criança interior dele a ferida da perda do pai dele, que morreu aos 8 anos de idade e que a vida dele foi muito sacrificada. Ele continua sendo alcoólatra. Ah, mas tem uma filha que é psicoterapeuta. Eu não posso resolver a dor do meu pai se ele não quiser. Ninguém nesta vida tem capacidade de resolver a vida de ninguém. Eu, como psicoterapeuta, eu posso trazer orientações para aqueles que estiverem de coração aberto para receber. Aquele que não está, não existe. Ninguém muda ninguém. E meu pai não quer a mudança. Então, o meu pai é o idoso que conta a história triste ainda para a criança dele. E a pergunta que eu gostaria de trazer para vocês, na verdade, nenhuma pergunta, é uma reflexão. Fechem os olhos. Nesse minuto de silêncio que vocês estão, se coloquem lá, crianças. Qualquer idade que vocês conseguirem chegar, imagine vocês crianças. Qual a dor que de repente pode vir para vocês? É de uma mãe? É de um pai? É de alguém que vos criou, que de repente não foi o pai ou a mãe, mas alguém que teve neste lugar? Imaginem vocês agora a vida que vocês estão levando e de que forma vocês estão levando. É uma vida agradável? É uma vida feliz? É uma vida triste? É uma vida ainda se sentindo abandonado, rejeitados? Que adulto vocês se tornaram perante a criança de vocês? Agora, do adulto que vocês se tornaram, se coloquem como idosos. E você nessa fase da vida de idoso, que é vamos colocar que nós temos 3 ciclos: criança, adulto e idoso. Nesse terceiro ciclo de vida, que história vocês estão contando para vocês? Vocês estão felizes com o que vocês fizeram na vida de vocês? Existe um pesar por não ter realizado o que vocês gostariam? Porque vocês se podaram mediante uma sociedade que cobra, que molda, que diz exatamente como o ser humano tem que ser? Ou vocês desafiaram vocês mesmos e fizeram a diferença na vida de vocês? Ainda culpam pai e mãe? Ainda acham responsáveis pela infelicidade de vocês? Ou vocês tomam as rédeas da vida e fazem a diferença? Podem abrir os olhos. E a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês é que nós fazemos a diferença na nossa vida. Eu sou mãe de 2 meninas.
a Isabela, de 22 anos, e a Amanda, de 16. E eu ensino as minhas filhas a autorresponsabilidade pela vida delas. Eu vou ser a base da vida delas até eu tiver de olhos abertos. Até onde Deus, pai e mãe, me permitir, estarei sendo a base das minhas filhas. Principalmente no lado emocional e espiritual. Não é base financeira. Nós pais temos que aprender a ser base emocional e espiritual dos nossos filhos. E o espiritual não é religião. Não é sobre ter religião. É sobre ensinar os nossos filhos desde pequenos a trabalhar o teu lado espiritual, a conversar com o próprio Espírito. Não é se tornarem pedintes de Deus, mas é entrar numa ligação interna. Deus está dentro, Deus não está fora. E eu ensino para as minhas filhas esta comunicação, desde pequenininhas. O que vocês quiserem, se comunique diretamente. O templo sagrado de vocês é o coração de vocês, onde habita a nossa alma, nosso coração. Então, entre em contato sempre que vocês quiserem. E eu não rezo pelas minhas filhas. Como assim? Nós podemos rezar juntas. Entramos em meditação juntas. Mas eu não sou salvadora das minhas filhas, como eu não sou salvadora da minha mãe. Eu ensino para elas, busquem a conexão direta com vocês. E eu posso estar aqui do lado de vocês. Então as minhas filhas sabem já cuidar do lado espiritual delas. O lado emocional, ainda não. Nem eu sei cuidar direito ainda. Por isso que eu estou aqui. Eu sou um ser humano. Se eu soubesse cuidar 100% do meu lado espiritual, acho que já tinha desencarnado. Não estava mais nem aqui. A gente está nessa terceira dimensão, justamente para a gente poder ir aprendendo com o outro. Eu aprendo a cada dia. Então a reflexão, que eu trago, ao invés da gente culpabilizar as pessoas, que a gente possa assumir a autorresponsabilidade pela nossa vida. É desafiador? É gostoso? Não. Mas é libertador. É libertador a gente ser dona de nós mesmos. Eu fiz 25 anos de casada, meu marido não manda em mim. Ele não é a tampa da minha panela. Ele não é a metade da minha laranja, porque eu não sou metade de nada. Eu sou inteira e sou única. A gente tem a nossa individualidade dentro da nossa relação. Eu não mando nele, ele também não manda em mim. A gente se respeita dentro das nossas diferenças, porque a gente é diferente. A começar pela parte física. Emocional também. É diferente. Só que para uma relação dar certo, a gente se respeita dentro das nossas diferenças. Por quê? Porque eu sei quem eu sou, ele sabe quem ele é. Ninguém manda em ninguém. Então, que possamos ser autores da nossa própria vida. Que a gente possa direcionar a nossa vida contemplando por que estamos aqui. Eu acredito em reencarnação. Então, se eu estou aqui, eu não vim de passagem. Embora a vida seja uma passagem, é no estalar de dedos. Mas eu não estou aqui para ficar brincando. Brincando de casinha, brincando de ser mãe, brincando de ser esposa ou brincando de ser empresária. Eu estou aqui para fazer a diferença. Mas não é no mundo. É em mim. A diferença está comigo, não está no outro. E quando eu cuido do meu templo sagrado, cuido de mim, eu estou cuidando do mundo. Porque eu faço a diferença comigo. Então eu respeito cada pessoa que está aqui. E aquela voz que eu tinha aos 17 anos, reativa, grosseira, intransigente, eu mudei. Para falar exatamente como eu estou falando aqui. Falou muito da voz, da expressão.
comunicação, né? E é isso que a gente tem que lidar com o outro. Muitas vezes a gente não vai gostar do que o outro está fazendo pra gente, mas cabe a mim saber me posicionar e falar com o outro. Eu não preciso ser reativa, eu só preciso saber falar. Porque tudo o que fazemos, falou da lei da atração e da vibração, né? O que eu vibro, o que eu atraio. Então, tudo depende de mim. Nada é sobre o outro. Assim falei. Gratidão por este momento, por este espaço e pela escuta de vocês. Gratidão.